Está aqui em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. A Bíblia fala, o Isaías fala o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A Bíblia fala aqui, só nesse versículo, algumas coisas que nós vamos compreender aqui, e você que está acompanhando essa programação, eu acredito que Deus vai te fortalecer. O rei Uzias, que era o rei da época, quando ele morre, inclusive ele era parente do Isaías. No mesmo ano que ele morre, o Isaías está falando aqui que ele conseguiu ver Deus. No ano de luto, o Isaías conseguiu ter uma experiência com Deus. É isso que ele quer falar aqui. No ano em que ele teve uma perda na família dele, ele também teve encontro com o Senhor. E isso já, esse versículo já mostra para a gente um monte de coisa boa. Que nem todo fim, que nem todo fim de relacionamento, nem todo momento de tristeza, nem toda situação ruim. Na verdade, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, tudo aquilo que nos acontece não é para o nosso mal, mas de alguma forma é para que nós venhamos ter um encontro com o Senhor. O Isaías fala então que no ano de luto, ele consegue ter um encontro com Deus. Se você continuar lendo o capítulo 6, inclusive, ele começa a ver, ele enxerga Deus, né? Ele vê Deus lá no seu alto e sublime trono, e ele fala assim: ai de mim, que eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, a convicção de pecado também vem sobre a vida do Isaías no mesmo ano que ele estava passando por uma situação ruim. No mesmo ano em que ele estava passando por um luto. No mesmo ano em que ele teve uma perda, Deus também falou com ele naquele ano. E Deus também santificou os lábios do Isaías, e também Deus chamou Isaías naquele ano. Isso é bom. Preste atenção aqui. Eu estou com um sorriso no rosto, por quê? Porque muitas vezes, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio de uma situação de luto, quando eu falo de luto, às vezes você que está aí assistindo, você perdeu alguém muito querido, você está passando por um processo de luto. Ou você que está aí assistindo, você está passando por um processo de luto emocional. Você perdeu um relacionamento, você perdeu uma pessoa querida, os laços foram quebrados e você está passando por um processo de luto e você fica se perguntando: Deus, onde foi que eu errei? Às vezes você fica se culpando. O mal das mulheres é que muitas vezes, quando acontece alguma coisa, a mulher traz a carga para si, né? A mulher traz a culpa para si. Ela tem essa capacidade, nós temos essa capacidade de nos autoanalisarmos e nos autocondenarmos pelo fim de alguma coisa, né? O relacionamento não deu certo porque eu, coloca toda a bagagem em cima da sua costa. Enfim, mesmo que você seja responsável pelo fim do relacionamento, pelo fim da quebra de um laço, mas eu queria falar com você hoje o seguinte: Isaías falou que naquele ano em que ele teve aquela perda, também foi a oportunidade para ele ter um encontro com o Senhor. Você que está vendo esse programa, você que acompanha essa programação, eu não sei o que você tem passado, eu não sei pelo que você tem lutado, né? Você tem lutado por causa de uma tristeza constante que vem na sua mente, por uma desesperança constante que vem no seu coração. Você acha sempre aquelas palavras negativas ficam rodeando a sua mente e você se coloca para baixo. Você fica, na verdade, tem gente que vive em um constante espírito de luto. Tem gente que anda desanimado, entristecido desde sempre. A pessoa vem desde criança já com aquela opressão maligna, com aquela definição, aquela autodefinição destruidora. Ela se autodestrói, ela sabota tudo, ela vai para uma entrevista de emprego, ela não consegue falar direito, a prova não vai, ela não consegue tirar a carteira de motorista, ela não consegue desenvolver na escola. Por quê? Porque ela se autodestrói, ela se autodeprecia, ela se coloca para baixo, ela já alimenta nela mesma uma falta de capacidade. Ela vive em constante espírito de luto, de morte, de perda, como se ela não fosse capaz de vencer. E eu queria te falar hoje, você que está vendo essa programação, seja você mulher, seja você jovem, seja você um pouco mais velha, seja você aí casada ou solteira, eu queria incentivar você, falar para você hoje, para você se levantar. Porque o momento de luto não é o fim. O momento de luto não foi o fim para o profeta Isaías. O momento de luto, para ele, na verdade, foi o momento que o Senhor o levantou, que o Senhor o escolheu. Talvez você não veja isso hoje, talvez pareça loucura isso que eu estou te falando aqui hoje.
Talvez você olhe, você ouça o que eu estou ouvindo e fale assim, essa mulher não sabe nem o que está falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando aqui da palavra de Deus para você. A palavra que muda, a palavra que transforma. A palavra que se você aceitar, se você encarar como seu manual de instrução, aquilo que você perdeu hoje, que você está lamentando, você vai ver, na verdade, se você abrir o seu coração para Deus, para essa palavra, você vai ter um encontro com o Senhor e você vai olhar para trás e você vai dizer, Senhor, na verdade eu não perdi um relacionamento, na verdade o Senhor me livrou. O Senhor vai me encaminhar no nome de Jesus, o Senhor vai me ajudar no nome do Senhor. Você vai encontrar força. Ou às vezes não é nem isso. Você não vai seguir em frente assim, para dizer assim, vou seguir em frente contra a pessoa. Não, Deus vai te dar estratégia para você reconstruir seu relacionamento, para você reconstruir a sua vida. Deus vai te dar estratégia para você fazer curso, para você estudar, para você se cuidar. Entendeu? Então, olha só, o fim, na verdade, não é o fim, né? O fim para Isaías, o fim para o rei Uzias, que morreu, não foi o fim para o Isaías. O Isaías foi abençoado. O Isaías teve encontro com o Senhor. E essa palavra é para transformar a sua vida. A palavra de Deus que nos garante que através de Jesus nós somos salvos, é para salvar a sua vida, é para livrar você, para te dar um futuro bom. Então, mesmo que você esteja triste hoje, creia no nome de Jesus, que se você abrir o seu coração, se você falar para Deus hoje, Deus, entra no meu coração. Senhor Jesus, eu te aceito. Senhor, eu quero essa mudança de vida. Se você falar para o Senhor hoje, Ele vai te encher, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar. E assim como Ele fez com Isaías, que Ele mudou a vida daquele homem, Ele levantou aquele homem, Ele vai fazer com você também. Ele vai te levantar, vai te dar estratégia e vai te abençoar no nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para a gente hoje.